Olá a todos, muito obrigado por estarem hoje conosco em nossa teleconferência do primeiro trimestre de 2024. Good morning. For those that need translation, please click in the interpretation button below, and also the slides in English are available in the chat or in our Investor Relations website. Eu sou o Fábio Bortolotti, CFO da Infracommerce. Os resultados que anunciamos ontem, o áudio desse call e os slides que usaremos como referência estarão disponíveis e já estão disponíveis no nosso site de RI. Junto comigo nesse call está o nosso novo CEO, Ivan Murias, e após a apresentação estaremos disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Caso alguns participantes queiram fazer uma pergunta, pedimos o favor de enviar pelo chat. Antes de passar a palavra ao Ivan, eu gostaria de alertá-lo sobre nossas eventuais declarações prospectivas. Quaisquer assuntos discutidos hoje, que não sejam fatos históricos, particularmente comentários sobre as perspectivas de negócio da companhia, planos futuros, objetivos e metas operacionais e financeiras, constituem declarações baseadas em uma ampla gama de suposições, crenças e premissas que a administração da companhia acredita ser razoável, mas estão sujeitas a uma série de incertezas e riscos que são discutidos em detalhes em nossos documentos enviados à CVM. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Além disso, durante a teleconferência, discutiremos medidas de desempenho que não estão nos padrões IFRS, que não devem ser consideradas isoladamente. Para uma conciliação dessas medidas que não estão nos padrões IFRS, consultem as tabelas do nosso release de resultado. E com isso, eu passo a palavra ao Ivan, que irá comentar sobre os principais destaques do trimestre. Por favor, Ivan. Bom dia, Borto. Obrigado. E obrigado a todos vocês pela presença no nosso call de resultados. Eu me dirijo a vocês hoje, nessa divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2024, não apenas como o novo CEO da Infracommerce, o cargo que eu assumi recentemente, em abril, mas como alguém que tem profunda admiração e respeito pela jornada da Infra até aqui. A história da Infracommerce pode ser resumida em inovação, em empreendedorismo e em crescimento contínuo. Essa trajetória de crescimento da Infracommerce, atingindo no ano passado um faturamento de mais de 1 bi, e a realização de múltiplas aquisições estratégicas são testemunhas do potencial que essa empresa possui. A gente reconhece, no entanto, que os desafios no caminho foram importantes e se refletiram em conjunto de fatores ora macroeconômicos, ora setoriais, na performance de nossa ação desde o IPO. Essa é uma realidade que nos demanda uma reflexão profunda e também uma ação decisiva. Hoje, nós estamos diante de um novo capítulo. Um capítulo que nos convoca a abraçar essa mudança com a mesma audácia, com a mesma determinação que nos trouxeram até aqui. O Conselho de Administração da companhia decidiu por uma nova liderança, reconhecendo que a complexidade e o tamanho que a Infracommerce alcançou demandam uma evolução em nossa gestão. Eu me comprometo a estar à frente dessa transformação, tendo como grande prioridade a busca incessante por maior rentabilidade, maior lucratividade e geração de valor para os nossos acionistas. O resultado que apresentamos hoje, ele ainda não reflete o nível que desejamos estar, mas ele é parte necessária desta jornada. Nós passaremos por momentos de ajustes e repriorizações visando a geração de caixa operacional e, nesse sentido, tanto este, bem como o resultado dos próximos trimestres, ainda refletirão esses ajustes do curto prazo, visando um ganho sustentável, tanto operacional como financeiro, que certamente virá no médio prazo. Passando para o slide 5, eu gostaria de trazer alguns dos pontos mais relevantes neste primeiro trimestre. Nossa operação na América Latina continua apresentando um forte crescimento e tem sido o destaque positivo há alguns trimestres. No final de 2023, atingimos melhores níveis de rentabilidade e lucratividade, mas é importante relembrar acerca da sazonalidade negativa trazida no primeiro trimestre, em que temos o ciclo oposto ao observado no quarto trimestre, com o incremento de consumo por datas comemorativas. Esse resultado ainda não reflete o modelo de reporting que pretendemos implementar e que deve passar a vigorar ainda este ano, mas já contempla alguns ajustes de custos e despesas, o que, em conjunto a um mix de receitas de menor margem e redução estratégica nas operações de antecipação de recebíveis de clientes,
nos levaram a resultados abaixo do que gostaríamos. Nossa receita líquida cresceu 2% contra o primeiro trimestre de 2023. Outra alteração de visão de resultados que traremos será a de olhar para além do EBITDA contábil, excluindo também todos os efeitos de antecipação de recebíveis para clientes, aluguéis e CAPEX, o que nos mostra um indicador mais claro de rentabilidade da operação. Com este olhar, conseguimos enxergar estabilidade entre os valores apresentados no primeiro TRI de 2022, primeiro TRI de 23 e de 24, apesar da queda verificada quando se olha simplesmente o EBITDA ajustado. Olhando o indicador completo, observamos inclusive uma leve melhora de pouco mais de 3 milhões. Com esses principais destaques colocados, eu volto a palavra para o Borto, que vai comentar em mais detalhes os resultados profundos do trimestre. Borto, contigo. Obrigado, Ivan. Passamos agora ao slide 7. Como o Ivan falou, esse trimestre ele já apresenta alguns ajustes importantes da nova forma que a gente está gerenciando a companhia, e também tem todo um aspecto da sazonalidade do negócio nesse primeiro trimestre, que, como todos sabem, o e-commerce tem uma sazonalidade que é ruim no primeiro trimestre e melhora ao longo do ano até o quarto trimestre. Apresentamos então, neste trimestre, um GMV em linha com o observado no primeiro tri do ano passado. E entre as razões desse resultado estão, primeiro, a saída de um grande cliente ao final do ano passado, cujo GMV saiu 100% da base. Diferentemente da receita, o GMV, quando sai 100% da base. E temos efeitos cambiais também da Argentina, que impactam o GMV. A receita líquida, por outro lado, avançou 2%, também impactada pelos mesmos fatores citados no caso do GMV, além do início de uma revisão da base de clientes, uma vez que temos um projeto de revisão, principalmente daqueles clientes com unit economics negativos, que impactam a receita em um primeiro momento, mas trazem ganhos de rentabilidade uma vez ajustada a estrutura de atendimento desses clientes. Esse movimento continuará a ser percebido nos próximos trimestres, dado o nosso foco em geração de caixa, como comentou o Ivan. O take rate, por sua vez, apresentou um crescimento de 0,4 ponto percentual em relação ao primeiro TRI de 23, ficando em 6,8%, indicando um patamar estável do nosso business. Do lado do EBITDA, conforme citado pelo Ivan, temos diversos fatores nesse indicador que trazem um ajuste significativo, mas que do ponto de vista de bottom line não teve tanto impacto, mas que deve ser observado a partir de agora, nos próximos trimestres. Os maiores impactos do EBITDA estão a redução do nosso volume de negócio de antecipação de recebíveis para clientes, que não tem um impacto no bottom line, de sinergias momentâneas no nosso plano de integração da América Latina, a não capitalização de alguns investimentos que passam pelo SG&A e um mix de vendas com maior proporção de serviços pass-through, que possuem margens inferiores a outros tipos de soluções e serviços. Passando agora para o slide 8. No slide 8 a gente traz alguns indicadores operacionais para demonstrar que, apesar do resultado contábil apresentado, permanecemos em uma trajetória de ganho de eficiência e controle de despesas. Cabe lembrar, novamente, que dada a sazonalidade do negócio, é importante comparar este trimestre com o primeiro trimestre do ano anterior. A receita líquida por headcount, que é uma métrica que mostra a nossa produtividade, cresceu 38% na comparação com o primeiro TRI de 2023 e neste primeiro TRI de 2024 ultrapassou R$ 65 mil por headcount e deve voltar a crescer agora com a sazonalidade do negócio. As despesas com SG&A melhoraram 1,2 ponto percentual ao longo de um ano, caindo de 48% para 47%, né, com alguns efeitos de algumas provisões que fizemos ao longo deste trimestre, senão teria sido uma queda ainda superior. O CAPEX, que além da queda nos valores absolutos que veremos mais para frente, quando comparado em relação à receita, também continua na nossa tendência de queda e demonstrou uma queda de 8 pontos percentuais em relação à receita, comparando com o mesmo trimestre do ano anterior. Agora vamos para o slide 9. A gente tem a nossa visão do lucro líquido ajustado, sem as despesas não recorrentes de M&A e a amortização de mais-valia que não tem efeito caixa. Esse lucro líquido no trimestre foi de 90,3 milhões de reais. E os impactos para esse ajuste, que estão descritos aqui no slide, são as despesas não recorrentes, que estão também no P&L, principalmente com opções de ações e consultorias e desmobilizações do projeto de redução de custos, a amortização dos ativos identificáveis dos M&As, que é non-cash, principalmente amortizações referentes à marca, carteira de clientes e mais-valia de software, e os resultados financeiros não recorrentes, também não caixa, que é principalmente aqui a remensuração do bônus de subscrição
que serão os warrants do nosso follow-on, que serão convertidos ao longo do segundo semestre, que tem um efeito positivo de 10 milhões de reais, e também tem a remensuração de provisões de parcelas de earn-out de M&As, além da atualização monetária e a fiança bancária referente a esses M&As. Agora, passando para o slide 10, a gente detalha nossos investimentos de CAPEX, que se divide basicamente entre infraestrutura logística e tecnologia. Com o avanço das integrações dos M&As, o CAPEX continua caindo, caiu 52%, de 32 para 15 milhões nesse primeiro trimestre, sendo destaque a redução nos valores investidos em plataforma e tecnologia, que já mostram bastante a nossa reorientação aqui do negócio. E o aumento que teve no CAPEX de logística está relacionado às mobilizações realizadas no primeiro trimestre, ainda no sentido de redução do nosso parque logístico, visando maior eficiência logística com impactos que tem não recorrentes no momento do investimento, porém com saving atrelado no curto e no médio prazo. No slide 11 temos a visão do caixa e a dívida líquida. Então temos os efeitos sazonais e de resultados que explicamos ao longo da apresentação, que afetam obviamente a relação de caixa e dívida líquida. Como vocês sabem, o primeiro trimestre ele é o trimestre onde você tem um swing de caixa em relação ao Black Friday e ao Natal, onde muitos dos repasses aos clientes são feitos nesse trimestre, porém muito do caixa coletado ao longo do trimestre anterior. Nosso caixa encerrou em 202 milhões, com a dívida bancária atingindo 475, 17% acima do primeiro TRI de 2023, e nossa dívida total, considerando as parcelas de M&As, atingiu 500 milhões, uma redução de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior. Assim, como observamos na comparação do quarto TRI de 22 versus o primeiro TRI de 23, a sazonalidade afeta esse indicador. E a partir dos próximos trimestres você volta a ter uma tendência de queda, com a geração de caixa dos trimestres de melhor sazonalidade. Com isso, encerro a apresentação e volto a palavra ao Ivan para as considerações finais. Ivan, por favor, pode prosseguir. Obrigado, Bortô. Pessoal, acho que como palavra final, eu me junto à administração da companhia, mas nós já temos uma série de iniciativas que estão aqui em andamento. O que é importante nesse momento, talvez seja compartilhar com vocês quais têm sido os nossos focos de atuação estratégica, pelo menos para esses primeiros 100 dias. Nós estabelecemos 5 métricas claras. A primeira, que é o foco total na geração de caixa. Como a gente pôde observar pelo resultado dos trimestres, existe uma certa estabilidade do resultado de EBITDA, e embora a companhia tenha implantado algumas iniciativas bastante contundentes no sentido de contenção de custos, a gente reconhece que há espaço para que esse trabalho seja aprofundado, e esse trabalho está sendo já aprofundado nos próximos trimestres. A gente tem uma revisão de custos fixos, tem uma revisão de custos variáveis, e isso está em pleno andamento. O segundo ponto é o equilíbrio da estrutura de capital. Nós fizemos no final do ano passado um follow-on. O use of proceeds desse follow-on reduziu um pouco a nossa alavancagem bancária, mas com o perfil da dívida e o relacionamento com alguns bancos, a gente ainda tem algum trabalho para organizar essa frente ao longo do final desse primeiro semestre, mas também ao longo de todo o segundo semestre de 2024. Paralelo a isso, cuidar da receita num momento como esse é super importante. Cuidar dos nossos principais clientes, mas também analisar a matriz de clientes e perceber temas de precificação, temas de entrega, temas eventualmente até de descontinuidade, para que a gente encontre um equilíbrio correto do nosso ICP, do perfil ideal de atendimento de cliente. Quarto, como é muito comum num processo de troca de CEO e avanço numa mudança de cultura, na implementação de novas métricas, é a retenção de talentos chaves. Nesse sentido, fazer a transição de forma gradual, sem apontar dedos, mas ao mesmo tempo reconhecendo quem são os talentos profissionais que vão levar a gente para o próximo capítulo da nossa história, é super importante e a gente está olhando este olhar humano com bastante atenção. E por fim, desde a reunião que a gente começou a fazer com os analistas já há 15 dias após a minha entrada, eu e o Peter anunciamos de forma bastante vocal que a gente havia iniciado um trabalho com a consultoria Bain para a conclusão de um plano estratégico conjunto de 3 anos. Esse plano está em andamento, nós estamos agora entre a 4ª e a 5ª semana de projeto e muito em breve a gente espera não só concluir esse trabalho,
mas também comunicá-los das conclusões desse trabalho num Investor Day bem estruturado, possivelmente acontecendo ali entre final de agosto e comecinho de setembro. Garanto a vocês que essa não vai ser uma jornada fácil, mas por outro lado, eu tenho plena convicção de que nós somos capazes de enfrentá-la, entregando ótimos frutos, tanto aos nossos funcionários, aos nossos clientes, mas também aos nossos investidores, especialmente aqueles que confiarem nessa nova fase da Infracommerce. Uma vez mais, agradeço a presença de todos vocês e nós nos colocamos agora à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, use a ferramenta de chat. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas e, por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Bom, vamos começar então com uma primeira pergunta aqui, que está conectada com outras também que já recebemos, né, e está muito ligado também a esse último slide e explicação do Ivan, né? Quais as ações que estão sendo tomadas para resolver o resultado operacional, o EBIT, o baixo lucro bruto, bem como as ações referentes à estrutura de capital e dívida. No final do dia, né, o foco total é no bottom line, né? Então está sendo feita toda uma revisão. O Ivan inclusive comentou que ele trouxe uma consultoria na entrada dele, e estão sendo feitas várias medidas em todas as linhas praticamente ali do P&L. Então, estamos revisando receita, né, de clientes que tem eventualmente um unit economics ou de caixa ou de P&L negativo, e a gente está fazendo a revisão desses contratos. Então, isso às vezes impacta a receita, mas sempre tem uma contrapartida em bottom line, um ajuste de estrutura de custos. Isso também tem uma sinergia de curto prazo, mas que rapidamente mostra já uma melhoria de bottom line. E também a questão do volume de antecipação de recebível de clientes, que é um negócio que no bottom line não tem um impacto tão grande, mas ele acaba impactando principalmente o lucro bruto e o EBITDA. Mas todos esses movimentos são feitos para a gente olhar ali o bottom line. Então, por isso que a gente foi bem vocal aqui no release, de não mostrar apenas o EBITDA, né, mas sim o EBITDA, né, excluindo alguns outros custos operacionais que rodam por baixo, por IFRS, como aluguel e CAPEX, e esses também dá para ver uma grande redução. Por isso que, a despeito da sazonalidade, a gente conseguiu manter esse indicador e deve, com certeza, melhorar a partir dos próximos, uma vez que os próximos trimestres têm uma sazonalidade melhor. Acho que teve uma pergunta mais específica aqui sobre uma parceria nossa com o Banco do Brasil, que a gente já havia anunciado. Sim, isso está em andamento, né? Então, é uma parceria que entra ao ar esse ano, em breve. Então, é um projeto que a gente já tinha uma expectativa de iniciar no passado, mas ele vai iniciar esse ano. Então, ele com certeza vai ser um projeto que pode suprir o grande cliente que a gente anunciou a saída desde o ano passado, mas tem esse timing de maturação e transição. Passando aqui para mais uma pergunta, questão de cash burn e aumento da dívida líquida da companhia, né, nesse trimestre. Acho que, se vocês repararem, no primeiro trimestre de 23 foi exatamente o mesmo comportamento. A gente tem uma sazonalidade de business importante, mas a de caixa é muito maior, porque tudo que a gente coleta de recebível ao longo do quarto trimestre, a gente repassa para as nossas marcas no primeiro trimestre, e também tem um dispêndio ali de fornecedores que a gente alonga prazos. Então, fornecedores do Black Friday a gente acaba pagando em janeiro e fevereiro. Então, tem um impacto, e a gente fez um trabalho grande de alongamento de prazos ao longo do ano passado. Então, por isso que muita coisa entra agora no primeiro tri, e a partir dos próximos trimestres, que nem nos outros anos, você começa a ter uma geração de caixa do business que volta a equalizar a dívida líquida bancária. E isso conecta um pouco com uma das perguntas que a gente está tendo ali. Também perguntaram se a questão de antecipação de riscos de clientes, de recebíveis, reduziu também pelo uso de recursos. Sim, acho que a gente usou um pouco o working capital próprio para fazer essas antecipações, mas esse volume de negócio caiu e deve cair a partir de agora, de novo, sem impacto no bottom line, mas ele vai ter um impacto ali em algumas métricas antes do EBITDA.
Acho que aqui perguntaram também sobre alguns ajustes, né? Então, a gente também revisitou algumas classificações entre SG&A e COGS, mas são impactos menores aqui, e também a questão de revisão de investimentos, né? Então, alguns dos investimentos a gente está revisando desde o ano passado e vamos continuar revisando, inclusive com o auxílio da consultoria. Então, algumas dessas despesas, né, param de ser capitalizadas por deixar de ter uma perspectiva desse investimento de ganho futuro, e por isso teve um impacto na SG&A nesse trimestre, mas, de novo, né, quando você olha o bottom line, ele impacta o EBITDA, mas não o bottom line pós-CAPEX. A pergunta agora aqui sobre o perfil da dívida, né? Então, a gente fez um alongamento das dívidas desde do ano passado, né? Ainda tem uma parcela que está sendo negociada de curto prazo, mas a grande parte está via banco, né? Com uma linha de 5 anos, ou via FINEP, que é uma linha que a gente vem tomando de 10 anos. Então, a gente está exatamente nesse processo final de repactuação ali de prazos para realmente ter os nossos prazos das dívidas casando com o projeto, com a chegada do Ivan e todo esse projeto de reestruturação com foco em cash flow. E isso já vem sido feito e já está também na sua fase final. Acho que aqui tem uma pergunta sobre a margem bruta. A gente explicou isso ao longo, né, do call, mas acho que vale a pena reforçar porque foi o maior impacto desse trimestre, né? Então, a gente tem primeiro uma questão do volume de antecipação de recebíveis para clientes, que tem um impacto direto ali no lucro bruto. Essa foi um grande impacto, mas que depois, obviamente, tem a contrapartida embaixo nas despesas financeiras. Então, o impacto para a companhia não houve, porém, ele impacta muito a margem bruta. Teve uma questão de sinergia, que a gente explicou também no call, né? A América Latina está no processo que o Brasil passou ali da integração dos M&As, né? Então, tem aí alguns trimestres de ajustes que depois você volta a ter as sinergias. Teve a questão, né, de ajuste entre o SG&A e COGS, que também impacta um pouco a margem bruta. E, por fim, a gente também explicou que esse trimestre a gente teve um mix de vendas, que alguns das vendas, que é praticamente um pass-through com margem, mas com margens menores, né, tiveram um mix maior do que o mix de outras soluções com margens maiores. Isso impactou também momentaneamente ali o primeiro trimestre do ano. Outra pergunta que veio é em relação à redução de saving, de reestruturação, né, de redução de quadro de funcionários. Aqui a gente não abre o payroll, né, dentro de SG&A e COGS, mas de fato tem um saving relevante, né, de quase 20%. O que explica que não dá para ver isso 100% é porque o SG&A tem algumas provisões que foram feitas, né, então ela acaba aumentando ali o valor do G&A. E também a questão de capitalização de CAPEX. Então, isso offsetou um pouco todo o saving que foi feito ali de pessoas, mas como esses movimentos também são, principalmente o de provisão não caixa, né, você não tendo essas provisões nos próximos trimestres, você consegue ver a redução de custo de uma forma mais clara, principalmente no SG&A, que é fixo. Acho algumas perguntas aqui em relação à dívida, tanto agora de curto prazo quanto para frente. Acho que em relação à dívida versus caixa, a gente tem um perfil bem parecido com o ano passado, né? Então, a gente tem um consumo de caixa no primeiro trimestre, mas aí você começa a ter ganho de caixa ao longo dos próximos trimestres pelo crescimento do business, né? Então, isso acaba sempre no primeiro trimestre tem esse questionamento e depois ao longo dos trimestres, igual foi o ano passado, você vê uma melhoria nessa relação entre caixa e dívida de curto prazo.
E a gente também está revisitando todas as premissas do business plan para ter uma visão melhor, que será oportunamente apresentada ao mercado, né, após o trabalho da consultoria. Né, o Ivan vai trazer para todo o mercado ali o plano dele, não só desse ano, mas de 3 anos, para a gente de fato ter ali um pouco quais vão ser os KPIs, qual que vão ser os níveis de dívida, alavancagem da companhia. E esse trabalho está sendo feito e será concluído em algumas semanas. Sobre a questão aqui de preço de exercício de warrant, né, que a gente tem uma parte do follow-on que ainda não foi executada, né, isso é bem importante também para a questão de caixa, liquidez. Então, a gente tem um bônus de subscrição que foi emitido, cujo exercício é entre junho e dezembro, né, então, isso ainda está em posse de todos os acionistas que ancoraram o follow-on. Então, tem essa conversão desse caixa para a companhia que a gente espera fazer aí ao longo do segundo semestre, temos que fazer, e isso também ajuda nessa relação de caixa e dívida. Por fim, aqui algumas perguntas relacionadas a futuro, né, tanto de M&A, guidance. Acho que M&A a gente já foi bem explícito de que não tem movimentos, né? O foco realmente é para dentro de casa, é na alavancagem operacional da companhia, e geração de caixa para redução de endividamento. E guidance também, acho que com essa chegada do Ivan, a troca de gestão, esse novo planejamento, né, da revisão do ativo, de quanto que a gente vai conseguir gerar de caixa, né, revisitando, né, toda a estratégia, todos os ativos da companhia, e aí, oportunamente, né, se for o caso, a gente já apresenta o guidance linkado com esse novo plano de negócios. Tem uma última pergunta aqui do Warren, se já tem data, né? Acho que até em função do preço do papel, né? A ideia é que o conselho se reúna, está discutindo isso constantemente, mas a ideia é ter isso mais para frente dentro do ano e não tão próximo, mas ainda isso vai ser deliberado e debatido pelo conselho. Bom, acho que com isso acho que a gente conclui, né? Acho que as principais perguntas aqui foram respondidas. Gostaria de agradecer a todos pela presença no call e tenham uma boa sexta-feira.